Oi pessoal, hoje eu vou fazer mais um vídeo da série Astrologia Simplificada. Só que dessa vez o vídeo vai ser sobre aspectos. Eu vou fazer esse vídeo para poder já ir auxiliando mais ou menos no entendimento dos aspectos, tá bom? Então eu vou fazer uma analogia com idiomas. Eu vou colocar os aspectos como se fosse uma língua que fosse falada, uma conversa, um papo entre dois planetas. E qual seria a língua que eles falariam? Como é que seria a comunicação desses dois planetas? Então eu vou usar no nosso exemplo Lua e Sol, como se a Lua e o Sol estivessem se comunicando. Então eu vou começar com o mais fácil de todos, que é o trígono. O trígono é esse triângulozinho e quando os planetas estão no mesmo elemento, eles se comunicam perfeitamente bem. Então, Lua e Sol estão em trígono, então eles falam a mesma língua, eles falam português. Então eles se comunicam e se entendem perfeitamente bem. O papo flui que é uma beleza. Eles conversam sobre todos os assuntos e tudo é bem claro, bem fácil de se entender. Aí agora a Lua e o Sol estão em sextil. O sextil é como se fosse uma ferramenta, algo a mais para ajudar, para auxiliar no entendimento. É como se a Lua falasse português e o Sol falasse português e conhecesse a fundo o latim. Então, quando a Lua precisa conhecer a raiz de uma palavra, ela vai para o Sol e pergunta: vem cá, qual é a raiz da palavra astrologia? E o Sol, com o seu conhecimento do latim, vai lá e explica, exemplifica e mostra a raiz da palavra astrologia. E aí o Sol auxiliou a Lua. Então essa comunicação é uma ajuda mútua. Aí nós vamos então para a oposição. Vamos supor que a Lua e o Sol falem a mesma língua, ou seja, português do Brasil e português de Portugal. É a mesma língua, mas são diferentes. São de países opostos, mas a raiz é a mesma. A raiz é o latim. Mas aí tem aquela briga, tem aquela discussão. Ah, o português de Portugal é o correto? Ah, não, o português do Brasil é o melhor? Ah, a língua portuguesa não é tão boa. Ah, a língua portuguesa não dá para entender que é falada muito rápido. O português do Brasil é muito cantado. Então a raiz é a mesma, a fonte é a mesma, a língua é a mesma, mas são opostas. Vêm de fontes, vêm de lugares diferentes. Então, por isso que a comunicação entre o Sol e a Lua ali fica meio tensa. Porque ficam ali discutindo qual é o melhor idioma. Sendo que os dois são praticamente a mesma coisa. E um complementa o outro. E aí nós chegamos então para a quadratura, que é uma comunicação tensa. Assim como a oposição é uma comunicação mais tensa, a quadratura também é. E a quadratura é como se fosse aquela comunicação que não tem como fugir, a pessoa tem que se comunicar de alguma forma. Então é como se a Lua falasse português e o Sol falasse japonês. A gente vê que a raiz do idioma é completamente diferente, que são línguas realmente que não tem nada a ver uma com a outra. Mas a Lua mora no Japão e o Sol mora no Brasil. Ou seja, o japonês mora no Brasil e o brasileiro mora no Japão. E aí eles têm a necessidade de se comunicar. De alguma forma, a Lua e o Sol precisam trocar informações. Então a Lua precisa aprender o japonês e o Sol precisa aprender o português. Então eles vão acabar no fim conhecendo os dois idiomas. Mas não tem como fugir. Os dois têm que aprender os idiomas. E aí a gente vai para um aspecto que é o quincúncio. O quincúncio são dois planetas se comunicando e eles simplesmente não têm afinidade nenhuma, nada, zero, não se entendem. É como se a Lua falasse aramaico e o Sol latim. E de repente os dois se encontram perdidos no meio da mata. E um tem que explicar o caminho para o outro. Como é que esses dois vão se comunicar? Eles vão ter que ter muita criatividade para se comunicar, porque não existe nem a raiz ali do idioma para que eles possam ter uma ideia do que está sendo dito. Então este é o quincúncio. E aí nós temos o aspecto mais poderoso, que é a conjunção. Então é como se a Lua e o Sol falassem várias línguas. É como se esses dois planetas fossem poliglotas. Então eles podem se comunicar em qualquer língua.
mas às vezes podem se confundir, podem misturar as línguas, e aí eles podem fazer uma mistureba enorme, acabar confundindo tudo, e quem está de fora pode ser que não entenda nada do que eles estão falando, porque uma parte da fala é em inglês, outra parte em português, outra parte em japonês, outra parte em aramaico, entende? Vira um aglomerado de idiomas. Bom, gente, isso foi só uma brincadeirinha para a gente começar a ter uma ideia de como são os aspectos, tá bom? Espero que ajude e até os nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, assista também a estes vídeos que estão aí abaixo. É só clicar no link que você será redirecionado aos vídeos em uma nova janela. Se você está assistindo a este vídeo através do celular, os links para os vídeos estarão na caixa de informação abaixo do vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e também compartilhe esse vídeo com os amigos. E não se esqueça de curtir a página no Facebook Encontros Astrológicos para que vocês possam acompanhar os vídeos e as postagens que são colocados ali. Muito obrigada e até os nossos próximos encontros astrológicos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau!